Glória a Deus. Mas infelizmente, vou dizer assim, que não podíamos adiar esse dia para não misturar com a campanha de amanhã. Vocês vão lembrar que na outra vez que nós fizemos no sábado, por conta da mesma campanha, graças a Deus a galera estava toda aí, os irmãos estavam aí. Mas hoje acredito que muitas mães, talvez acompanhantes, querem prestigiar alguma criança que está lá cantando. Para mim está tudo bem. Amém, amados? Glória a Deus que nós estamos aqui. Glória a Deus que você está aqui. Amém? E nós iremos, em nome do Senhor Jesus, levar com muita seriedade esse momento de ceia, palavra de Deus, porque sabemos que fazemos tudo para a glória do Senhor. Amém, amados? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, ou outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Amém? 1 Coríntios 10, 31 está esse texto que eu acabei de citar. Note bem, queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. Não sei que região foi, mas diz que foi aqui no Mato Grosso do Sul. Aquela nuvem baixa, avermelhada, o pessoal assustou. Quem viu isso? Foi aqui na fazenda da região? Foi no Chapadão? Hã? E não era terra, pastor Ronaldo, era nuvem, não era? E criou um clima, um negócio estranho. Eu só estou dizendo isso para que você entenda que hoje nós estamos no dia de ceia para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Amém, amados? E os sinais estão aí aparecendo aqui, ali. Hoje, não sei, que dia que foi que deu um furacão lá no Paraná e uma cidade aqui do estado de São Paulo também, que devastou. Foi ontem. Irmãos, o que era raro acontecer em certas regiões, começou a acontecer. Sim ou não? Era raro acontecer, agora já está acontecendo. Em várias regiões, tufões que destrói tudo. E nós, às vezes, querido, estamos passando meio que desapercebido por conta das nossas correrias, por conta das nossas tarefas, por conta de nossas obrigações do dia a dia. Querido, eu sei que não vai ficar fácil daqui para frente, eu já sei. Por que eu sei? Porque está escrito. Está escrito dessa forma, que os dias que vão se aproximando da volta do Senhor Jesus, eles ficariam difíceis, e veríamos muitas coisas, e principalmente dentro das igrejas, homens que pregam o evangelho, facilitando, ao invés de trazer para o compromisso, homens que pregam o evangelho querendo dinheiro, eles não preocupam com a qualidade da fé de ninguém, ou com a palavra de Deus genuína como ela é, mas se preocupam em ter as pessoas dentro da igreja, para através disso ter muito dinheiro, para ter uma vida maravilhosa. Eu sei que a vida abundante Deus prometeu para todos os que são filhos, amém, amados? Para todos os filhos Deus prometeu essa vida abundante, e eu acredito nela, não vai pensar que eu não acredito não, amém? Porque quantos aqui gostam de viver na escassez? Ninguém. Mas quantos aqui gostam de ter uma vida legal, saudável, que Deus te dê condições de comer bem, se vestir bem, morar bem, dormir bem, e de vez em quando uma passeadinha aí? Quantos aqui gostam disso? Diga comigo assim, isso não é pecado. É dom de Deus. É dom de Deus. Porque angariar riquezas é dom de Deus. Amém, amado? Porém, a gente tem trazido alguns ensinos que nem todos vão prosperar, porque nem todos adquirem a fé de Deus, nem todos vão ser salvos, porque não adquirem a fé de Deus para serem salvos, nem todos vão viver uma vida maravilhosa, porque vivem uma vida, vou falar assim, dupla, na fé e no mundo. E nós temos que ter esse cuidado, queridos.
para não deixar o nosso coração enveredar por coisas que não edificam. Amém, queridos? Glória a Deus. Já estou introduzindo a mensagem para você. Amém, amados? Nós sabemos que dias difíceis vão chegar, pior do que esse que nós já estamos vendo. Estão prevendo algumas escassez por aí, para final de 2026 talvez, ou segundo semestre, por conta de política. Se caso barrarem realmente um candidato, diz que vai virar um caos, porque todos param, porque não tem mais condições de continuar. E tudo isso é o plano original, amém, amado? Do comunismo. Eles querem que tudo se quebre, porque a fonte deles não secam. Eles têm fontes inesgotáveis na Amazônia, por exemplo, para arrancar de riquezas e negociar com outros governos e continuar vivendo. Quem vai sofrer somos nós. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos deu Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Eu ministrei uma parte disso tudo nessa quinta-feira. Não vou dar sequência no mesmo tema de mensagem, porém eu tenho alguns outros textos aqui que me faz meditar muito a respeito de muitas coisas na nossa vida. 2ª carta aos Coríntios, o capítulo de número 5, por favor, no verso 14. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus no verso 14. Pois o amor de Cristo nos domina, algumas traduções nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, é aí que o bicho pega, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Meu Jesus do céu. Verso 21, eu estou saltando para a gente não ficar muito extenso na leitura. Ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continuando no 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Oh, glória! Aleluia! Digam graças a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos e posicionamos diante da Tua presença, confiante na Tua graça e misericórdia, confiando no Seu amor imensurável, Senhor amado, que foi capaz de nos dar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Esse amor que não tem como dimensioná-lo, Senhor. Esse amor que não tem jeito da gente nem querer entender, tamanha nossa incapacidade humana. Mas o Senhor, Deus, o Pai, nos amou
e nos proporcionou essa salvação em Cristo Jesus, o teu santo e amado Filho. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos entender que foi por amor e graça da sua parte que estamos aqui reunidos nessa noite, e que sempre será por amor e graça que vamos continuar, Senhor, perseverando até o dia final, quando o Senhor Jesus enviar os seus anjos com um grande clangor de trombetas, Senhor, a tocar, vindo dos céus para a terra, abrindo as nuvens do céu, de onde aparecerá o Senhor da glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós seremos, Senhor, chamados para cima, seremos arrebatados. Ó Deus querido, esse dia nós esperamos com ansiedade, esperamos esse dia, Senhor, porque somente esse dia é o que mais nos interessa. Sabemos que temos muitas coisas a cuidar e a fazer nessa terra, mas nada pode ofuscar em nosso coração o desejo de ir para a tua glória, de estar para sempre contigo. Como está escrito, a vida que vivemos aqui agora, Senhor, não podemos viver na carne, mas viver na fé do Filho de Deus. Senhor amado, e assim crendo, eu profetizo que essa noite, aqueles que possam me ouvir ainda até pela internet, e os que estão aqui, Senhor, possam entender a mensagem dessa noite, e assim, ó Deus, apegar-se a ela, na tua palavra, e esperar esse tão lindo e grandioso dia, da retirada da tua igreja dessa terra, para estarmos para sempre com o Senhor. Espírito Santo, me ajude a falar da tua palavra, em nome de Jesus eu te peço, amém, e graças a Deus. Deem graças a Deus, queridos, por favor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queridos amados do Senhor, nós lemos alguns versículos para vocês, acompanhando o texto, o contexto, para você não se perder. Hoje celebramos a vida, mas relembrando o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Celebramos a vida porque estamos vivos. Celebramos a vida porque Ele vive. Celebramos a vida porque Ele é Senhor. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Fica comigo, não fica desatento não. Fica comigo que você vai entender até o final a proposta de Deus para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Note bem que se estamos celebrando a vida abundante, é porque alguém ofereceu a vida dele por nós. Se estamos celebrando uma vida abundante hoje, é porque alguém se disponibilizou a obedecer ao Pai e vir morrer em nosso lugar, porque o nosso lugar era a cruz, porque éramos pecadores, mas Ele ocupou aquele lugar no nosso lugar, em nosso favor. Ele ocupou a cruz para que nós não fôssemos para lá. Ele foi condenado para que hoje nós possamos ser absolvidos. Ele sofreu horrores para que nós não precisemos sofrer horrores. A pergunta então que fica, parece ser um pouco, pesada, como talvez uma flecha. O que fazemos com tudo isso? O que fazemos com todo esse favor? Como nos posicionamos no dia a dia, mediante tudo isso que nós estamos lendo? Pastor Rafael citou um texto aqui de João, a respeito de Pedro e Jesus. É maravilhoso você olhar para isso. Quando você olha o que Jesus está conversando com Pedro, fazendo aquela pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo.
Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu imagino Pedro abaixando a cabeça, se calando, fazendo um retrospecto da vida, fazendo um retrospecto dos tempos que ele andou com Jesus em fidelidade. Mas ele chega naquele fatídico dia em que ele diz: eu não conheço Jesus. Você é seguidor dele, você fala igual ele. Não, eu não sou. Em outro lugar, na mesma noite, eu digo lugar, porque ele se moveu fora daquele ambiente, daquelas pessoas, mas foi para um outro círculo de pessoas, e ali ele começa a conversar novamente, e as pessoas perguntam, melhor, novamente fala: você é um deles? Você é... Não sou, eu não conheço. E na terceira vez que ele nega, o que acontece? O galo, e ele então cai em si, chora, corre e chora, e vai embora. Jesus ressuscita, aparece às mulheres, aparece aos discípulos presos na casa, mas Pedro não estava lá, Pedro já estava lá na beira do rio. Mas quando Jesus marca um encontro com todos, Marcos vai registrar isso, ele fala assim: vá, diga a meus discípulos. Olha aqui o que Marcos registra, o que Jesus falou: vá, diga a meus discípulos e a Pedro. Vai lá, fala para Pedro que eu quero ter um encontro com ele. Louvado seja Deus. É muito lindo, interessante isso. Porém, no final dessa conversa que Jesus está tendo com ele, quando ele abaixa a cabeça, faz todo esse retrospecto de enxergar a si mesmo nas suas falhas, ele cita para Jesus algo que às vezes nós precisamos citar. Quando nós somos interrogados pela nossa própria mente, talvez pelo próprio Espírito Santo falando conosco: você ama Jesus? Ou talvez a pergunta mais direta, como foi com Pedro: Celino, você me ama? E a única coisa que te resta é abaixar a cabeça, fazer um retrospecto da tua própria vida e levantar a cabeça e falar para Jesus: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe todas as coisas. E quando Jesus olha para o coração de Pedro, o que Jesus vê? Amor de fato, porém vergonha por ter negado. Sim ou não? Ele vê que Pedro amava ele, mas via no coração de Pedro uma vergonha. E era nesse momento que o pastor Rafael estava dizendo que Jesus tira dele a acusação, tira dele a vergonha e renova Pedro para ele ser um dos grandes apóstolos do Senhor nessa terra. Louvado seja Deus. Quantas falhas nós já tivemos, quantos erros nós já cometemos, quantos dardos inflamados de Satanás já veio contra nós, tentando nos paralisar com acusações. Mas lembre-se, alguém morreu por você. Lembre-se, alguém morreu por nós, para que não sejamos mais contados com o mundo, mas que sejamos contados como filhos do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, o que nós lemos aqui nessa noite é muito sério, querido. O que nós acabamos de meditar é muito sério. Olha aqui o que está escrito no verso 15 do capítulo 5. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bom, então eu preciso tomar uma postura na minha vida.
Eu vou levantar amanhã de manhã e vou celebrar a vida. Eu vou levantar amanhã de manhã e vou celebrar a... Por que eu vou celebrar a vida? Porque eu acordei, respirei, estou respirando, então eu vou me alegrar e dizer para Deus: Senhor, a minha vida está aqui porque o Senhor está nela, e se vou viver o dia de hoje, eu vou viver para Ti. Ó Senhor, eu vou fazer tudo para que o Senhor se orgulhe de mim nesse dia. Louvado seja Deus, porque Ele é a vida, e essa vida está dentro de nós. E Ele mesmo vai dizer que aquele que não comer desse pão e não beber desse suco que simboliza o sangue, não tem vida em si mesmo. Não tem vida em si mesmo. Por isso a palavra de Deus que eu quero que você entenda nessa noite, nesse versículo 15 é: não viva mais para você, viva para Ele. Louvado seja Deus. Porque você morreu para o mundo. E muitos de nós se afastamos da ceia porque olhamos para nós mesmos e nos achamos indignos de tomar a ceia. Achamos-nos indignos de participar da ceia, porque brigamos com a esposa, brigamos com o marido, brigamos com os filhos brigou com os pais. Houve ofensas na semana, houve ofensas ontem, houve ofensa hoje antes de chegar aqui. E o diabo diz: agora você vai tomar a ceia? Olha para a cara dele e dá uma risada: eu vou, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Ainda que discutir entre família, dar uma discussão lá com a mulher, alguma coisa nessa natureza, isso não é pecado assim para se afastar da ceia. Amém, amados? Eu considero o pecado como adultério, fornicação, mentira para tirar proveito, engano. Isso é pecado, sim, que te leva a uma condenação. Mas ainda que isso acontecesse, se houver um pleno arrependimento, o sangue de Jesus, do mesmo modo, te purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Então, queridos, o que é que eu entendo com toda a palavra de Deus? Que cada dia que eu acordo, eu tenho uma nova oportunidade de ter a vida abundante. A cada dia que eu me desperto, eu tenho a oportunidade de ter uma vida abundante. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Puxa vida. Ah, meu Deus. Eu citei esse texto aqui, falando, pregando, mas eu quero que você confirme comigo na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 2, já colocou ali na tela: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o que pregamos, não pregamos porque só achamos bonitinho falar. As palavras que saem da nossa boca aqui são embasadas no texto. Mas agora eu quero esse outro texto que eu acabei de comentar com você, em Gálatas capítulo 2. Glória a Deus. O verso 20, por favor. Logo, já não sou eu quem vive. Se Jesus, por meio do Espírito Santo, vive em você, você já não vive sozinho mais. Já não é o Celino que vive do seu jeito, mas Cristo vive em mim. Uau! Se a gente fosse pregar libertação, cura, proteção aqui hoje, proteção. Se eu não vivo mais do meu jeito, mas é Cristo que vive em mim, por meio do Espírito, e me direciona, me capacita, me leva diretamente ao trono. Ele faz comigo o que Ele bem quer, porque a minha vida agora é dele. É assim que diz Jesus a Nicodemos: o vento sopra aonde quer e você não sabe para onde ele vai. Você está entendendo? É assim os que são nascidos de novo. Amém, amados?
mas Cristo vive em mim. Escuta, se Jesus vive em você, me conta para mim, pelo amor de Deus, bota aí na tua cachola, pelo amor de Deus, aonde é que está o acusador? Aonde é que está o acusador? Não está, porque não tem liberdade para chegar na sua mente, na sua vida, porque quem vive em você é Cristo. Você consegue me entender, amados? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: olha a garantia. Fala para ele: olha a garantia que Deus te dá. Veja, garantia, penhor é a mesma coisa, sim ou não? E a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é o penhor que Deus nos deu para ficar conosco. É a garantia que Jesus morreu, ressuscitou, mas vai voltar para buscar a igreja. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo que está dentro de você, por isso Cristo vive em você, porque o Espírito Santo está aí dentro. Agora, se o Espírito está dentro de mim, oh aleluia, é a garantia que eu vou para o céu, que Jesus vai voltar e vai me chamar, e eu vou ouvir, e eu vou subir, louvado seja o nome dEle. Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia, gente? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele? Está escrito na Bíblia? Aonde? Aonde? Romanos? Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne. Associe o que acabamos de ler. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em vocês, porém, não estão lá, mas no. Agora, isso aqui pesa. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito Santo vive no pecado? Pedro vai afirmar isso para nós. Quem nasceu de novo, quem está com Deus, esse não vive mais pecando e o diabo não pode tocar nele. Pedro 5,18. 1 de Pedro 5,18 está escrito o que eu estou falando para você. Se eu tenho aquele que ressuscitou morando em mim por meio do Espírito, como é que eu posso ter uma vida toda lascada? Como é que eu posso ter uma vida cheia de acusações? Como é que eu posso ter uma vida de medo de não ir para o céu? Como é que eu posso ter uma vida, sabe, sem comunhão com Ele? Eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não jejuo, eu não faço nada do que a Bíblia me diz para fazer. Então, eu não tenho o Espírito Santo. Aí talvez você fale aí, pastor, lascou, porque eu não faço nada disso. Não lascou, não. Lembra da palavrinha que nós demos uma aumentada aqui na explicação? Jesus pode estar olhando para você hoje perguntando: tu me amas? Jesus está olhando para você hoje fazendo essa pergunta: tu me amas? Se você falar que sim, eu duvido que você vai continuar longe da comunhão com o Espírito Santo. Duvido. Porque quem ama, quer estar perto do seu não. Ela baixou, já olhou para o lado. Não tem aquele carinho assim que a menina sempre, né? Então não tem. Aí nessa idade que você está, vocês falam assim uma para a outra: eu estou amando. Eu estou apaixonada. Essa não é.
Aí vai no corredor da escola, não vê mais nada, gente, não vê mais ninguém. Está assim, caçando. A hora que vê, o que acontece? Quem já passou por isso aqui na igreja? Quem já foi namorado, teve namorada? É assim ou não é? Ou só eu, fui bobo? Você está rindo porque você está bem, né? É, irmão, você mesmo aí, ó. Perto da tia da cara aí. É. Coração disparou, não disparou? Quando a gente ama, ou pelo menos pensa que ama. Eu estava na porta da minha casa, na porta não, na rua, a gente estava chutando uma bola lá. Era de couro, porém era cheio de papel. Passamos a costura nela lá do nosso jeito, chutando aquela bola. Aí eu olho lá para baixo, a rua era reta, assim lá embaixo ela fazia uma curva. De repente vem uma menina, espaço tranquilo. Eu já tinha pedido ela em namoro. Irmão, que bola, que nada, rapaz. Coração dispara, você perde a concentração de tudo. Uma calça bege. Lembro até hoje, irmão. Uma calça bege. Uma blusa, umas listras verdes e vermelhas assim. Bem bonitinha. O ruim que era tomara que caia. Eu tinha ciúme, é ruim porque eu tinha ciúme. Já estava com ciúme. Pastor Nil, não tem mais jeito, você não se concentra em futebol, você não fizer mais nada. Não tem jeito, como é que é? Que bola. Isso tudo falando de coisas humanas, para ver se a gente consegue entender o que é espírito. E eu pergunto, tem alguém aqui nessa noite que pode dizer que ama Jesus? Não ficou ninguém com a mão abaixada. Não levante a mão agora na próxima pergunta. Você tem orado regularmente? Tem feito pelo menos um jejum na semana? Lê a Bíblia todo dia, porque ler Bíblia tem que ser todo dia. Amém, amado? Se você não faz isso, infelizmente, você pode falar que ama, mas quem ama quer estar perto. E a única maneira de estar perto é na oração, é no jejum, é na meditação. Aí você gera comunhão, você gera intimidade. E aí basta um grito teu, o papai vai dizer: eis-me aqui, louvado seja Deus. Oh, aleluia! Porque até que não tenhamos essa comunhão extraordinária, ficamos longe dele. E o Rafael falou alguma coisa maravilhosa aqui ainda. A comunhão parece que está quebrada, o relacionamento parece que está difícil. Mais uma vez usando as coisas humanas para você entender, casais principalmente. Dê um quebra-pau durante o dia, um deita desse jeito, outro deita ao contrário, fica lá, costa com costa. Mas daqui a pouco o pezinho de alguém está assim debaixo do coberto, caçando o pezinho da outra. É assim ou não é? Para quem é casado. Quando não, finge estar se mexendo na cama e dá um saltinho para trás. Tudo para o quê? Voltar no clima de comunhão, sim ou não? E quando nós quebramos a comunhão com Jesus, o capeta faz o quê? Parece que ele bota uma parede de separação, para que não tenhamos mais essa intimidade. E é difícil, se você não for inteligente, voltar na intimidade. Você tem que entender que Jesus quebrou a parede de separação, não somente entre nós e Israel, entre Israel e nós, para nos fazer um só povo, não. Ele quebrou a parede de separação dessa coisa chamada Satanás, que tenta te acusar. Ele fala: vem, pode vir, venha, se arrepende e venha, que ele está de
abertos para te receber e restaurar a tua comunhão com Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Oh! Agora, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de todos nós, por meio do seu Espírito que habita em nós. Estou falando o que está escrito. E eu pergunto a você: você quer Jesus? Quer ir para o céu? Todos tímidos, está vendo? Quando eu estava na igreja, até hoje, quando eu congrego em alguma igreja, alguém pergunta: se ama Jesus? Eu dou glória. Quem quer ir para o céu? Eu me ponho de pé na hora. Glória, eu dou glória de pé. Estávamos numa igreja lá em Porto Seguro e o clima estava gostoso, uma adoração, né, amor? Deus do céu. E daí a pouco saiu, não vou lembrar a palavra que o ministro liberou naquela hora. Eu só sei que ele liberou uma palavra. Irmão, quem fica quieto, o que? Se quer me olhar, que olhe. Eu sou de cima, não sou de baixo. Os de cima os de baixo têm vergonha, mas os que pertencem para cima, ele enaltece o Senhor, ele glorifica o Senhor, aonde quer que ele esteja, não importa. Por isso que tem algumas pessoas que vêm para cá, que chegam, e não é vocês não, de outro lugar, estranham o lugar, sabe por quê? Porque aqui a gente gosta de dar glória a Deus, a gente gosta de exaltar o nome do Senhor Jesus, sim ou não? Tem lugar que você vai e as pessoas ficam assim. Aí se você fala assim, amém, todo mundo fica caçando quem falou amém mais alto. Eu amo Jesus. E sei que vocês amam Jesus. Porém o diabo quer calar esse amor dentro do nosso coração. Mas ele só vai calar esse amor dentro do teu coração se você permitir. Então não permita isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. Eu anotei algo aqui porque eu acho isso muito importante numa pregação como essa. Devemos esperar a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha tudo que eu marquei, ó. Devemos esperar a segunda vinda do Senhor Jesus com o coração cheio de fé. Amém, amados? Todo dia eu estou esperando Jesus, todo dia. Todo dia. Agora eu marquei algo aqui. Talvez tranquilize o seu coração. Porque é isso que eu creio. É isso que eu entendo na palavra. O que é que eu entendo? A fé, preste bem atenção. A fé não exige que eu entenda tudo que está escrito. Amém, amados? Talvez você lê e não entende nada. A fé não exige que eu entenda tudo, mas ela exige que eu não duvide daquilo que eu ouço da palavra de Deus. Ela exige que eu não duvide de nada que está escrito por revelação do Espírito Santo. Amém, amados? Porque aquele que duvida, Tiago vai comparar ele àqueles que só fazem barulho, como ondas. Mas nós não somos daqueles que duvidam. Nós somos daqueles que creem que o Espírito Santo está em nós, que não vivemos mais somente nós, mas Cristo vive em nós. Amém, amados? Quem tem coragem de falar assim, Jesus Cristo vive em mim? E a vida, que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo do Senhor entre na sua vida essa noite, para te convencer que não são as suas qualidades as mais importantes, mas as qualidades dele em você, que te faz perfeito, que te faz santo, que te faz justo. Amém, amados? São as qualidades dele em tua vida. Então, por favor, não deixe o diabo te acusar com nada. Se não está orando, vai para a oração. Se não está lendo, comece a ler. Se não está jejuando, comece a jejuar. Porque isso tudo vai fazer de você uma pessoa mais forte do que você está agora. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhinhos, por favor. Aleluia. Pai Santo, nós estamos aqui na tua presença, com o nosso coração aberto para entender as maravilhas do teu amor, a vinda de Jesus entre nós. Essa foi a sua primeira vinda, por 33 anos, e apenas por 3 anos, o que ele ensinou revolucionou o mundo, não só da época, mas o mundo também de agora. Eu quero pedir ao Espírito Santo, faça essa revolução dentro de cada um de nós aqui agora. Revolucione tudo aqui dentro de nós, aquilo que nós achávamos que era certo sendo errado, arranque. O que é medo, anule. O que é fé, aumente. Oh, querido Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo agora, eu clamo, em nome de Jesus, que nós sejamos renovados, não só para participar da ceia essa noite, mas para termos uma vida de testemunho, uma vida de fé, onde chegarmos, Senhor, todos saberão que somos do céu e não só dessa terra. Estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, porque o nosso lar eterno é na tua glória. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo por isso, que essa igreja, Senhor, receba, meu Deus, sabedoria, inteligência, para permanecer firme na fé, para que nada e ninguém as tire desse propósito, de um dia encontrar o Senhor na glória. Hoje estaremos, Senhor, já estamos na realidade relembrando a sua morte, Jesus, até que o Senhor venha. Mas a nossa alegria é saber que o Senhor venceu a morte, ressuscitou, aleluia, e está sentado à direita de Deus nas alturas. E isso nos conforta, isso nos dá garantia, isso nos dá segurança para continuar cada manhã celebrando a vida por meio do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a sermos fiéis até o fim, para a tua glória, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Se você puder aplaudir, aplauda agora. Oh, aleluia. Eu quero convidar aqui à frente a família do Tiel. Começa com Lázaro, deixa eu ver aqui. Começa com Lázaro. Lázaro da Natiel Alves Machado, Pietra Ganassini Viudes, Ayla Patrícia, nome composto também, Ayla Patrícia Ganassini, Pedro Henrique Aguiar Batista, Letícia Souza Santos. Glória a Deus. Quero que vocês permaneçam de pé só por um
últimos minutos. Essa família do Tiel, o casal de namorado, noivos, planejando o casamento para o ano que vem, é isso mesmo? Glória a Deus, aleluia. O bolo diz que vai dar mal com essa mesa aí, ó. Essa família do Tiel, da Ayla, já está conosco aqui. Eu não sei precisar os meses que já estão. Se vocês lembram, me ajudem. 3 meses já. Vocês estão mais ou menos no mesmo tempo, né? Só que vocês visitavam antes mesmo de se definirem, né? E eles congregavam em outro ministério. Vieram para cá, continuaram congregando, se adaptaram e acharam por bem, também na direção de Deus, na confirmação de Deus, né? Migrarem para cá. E hoje, com alegria em nosso coração, estamos recebendo a família do Lázaro e da Ayla, o Pedro, com a nome de Jesus. Amém? A Pietra, né? É a primogênita aí. Tem mais 2 pequenas, tá vindo mais 2, eu acho. Sei. Não pega a profecia, não. Mas, graças a Deus, são 3 meninas, né? Glória a Deus, você com 13, 14. E a Ariela com 7, com 3. Das crianças a gente pergunta nome, dos velhos não, senão vai ficar todo tímido aí, né? Não vou falar a idade de ninguém não, mas o importante é saber que nós, como igreja, recebemos a família, recebemos o casal em nome do Senhor Jesus e declarando que a partir de hoje, já são membros, mas a partir de hoje, de uma forma oficial, eles são membros da missão evangélica Jesus Cristo é o Caminho. Nós os recebemos como recebemos vocês, ou como batizamos vocês, recebemos como filhos e filhas na presença de Deus. E me alegra ser pai de multidão. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Me alegra ser pai de multidão. E me alegra receber mais alguns nessa família maravilhosa chamada a família de Deus. Amém, amado? É muita responsabilidade ser pastor, não é não, pastor Rafael? Pastor Ronaldo, é muita responsa, não é não? E ser obreiro também, não vai pensar que não é. Hoje eles escutaram umas coisinhas aqui, espero que o coração já sarou, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Mas é uma alegria nossa recebê-los como filhos, amém, amados? E recebê-los como filhos em nome do Senhor Jesus, agora de uma forma oficial, amém? Estenda a mão para cá, vamos orar com eles em nome de Jesus. Dá a mão para a mamãe aqui, por favor. Papai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa família para essa jornada de fé que vivemos. E junto na missão evangélica Jesus Cristo é o Caminho. A partir de hoje, meu Deus querido, são membros oficial do ministério, porque membros do corpo de Cristo já são há tempos. Mas a nossa alegria é grande, meu Deus, em recebê-los aqui. E abençoamos e dando, Senhor, em nome de Jesus a eles as boas-vindas, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, esse casal, meu Deus querido, casal de namorados, Senhor, já noivos, planejando o casamento, que hoje, meu Deus, também se agrega conosco. Papai querido, a nossa alegria é imensa em recebê-los como filhos. E a partir de hoje somos seus pais no mundo espiritual, na fé. Meu Deus querido, e abençoamos a chegada deles e ministramos que essa nova jornada será uma jornada de muita bênção, de conhecimento aumentado para a sua glória, meu Deus. Assim declaramos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à missão evangélica. Glória a Deus. Seja bem-vinda à missão evangélica Jesus Cristo é o Caminho. Seja bem-vinda. Oh, aleluia, na missão evangélica. E ó, vai filmar, glória. Seja bem-vindo, queridão.
história de amor que Jesus fez. Como pôde alguém tão puro e tão santo morrer em meu lugar? Quantas chicotadas ele sofreu, quanta dor sentiu meu Senhor. Aquele escravo na cruz, perfurando suas mãos. Um alto preço ele pagou, só pra me resgatar. Derramou seu sangue curador, pra que eu pudesse entrar nos atos do Senhor, só pra o adorar. Lembrar da morte dolorida, sofrida dele. Meu Deus do céu, 26.
Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos hoje relembrando, anunciando que Ele morreu, mas hoje Ele está vivo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Ele está vivo, Ele vai vir até que Ele venha. Até que Ele venha e encha a casa. Não vai adorar e não me conformar. Oh, Jesus. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, 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 e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha. Enche a casa com sua presença. E enche a casa com sua doce presença. Ele já encheu a casa com a presença dele. Ele já encheu o teu coração. E hoje nós vamos participar da ceia, relembrando esse dia. Até que Ele e Ele vai vir. E Ele virá. Ainda que muitos tenham essa vida por tardia, mas Ele não virá antes da hora. Porque Deus já determinou o tempo, o dia e a hora em que Ele há de vir para resgatar a igreja. Amados do Senhor, não fiquem dispersos ou desapercebidos. Aproxime-se cada dia mais do Senhor, porque não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã. Não sabemos se vai ser mês que vem, ano que vem. A questão é, eu posso não estar aqui amanhã de manhã. Eu posso não estar aqui o mês que vem. Aconteceu o velório do pastor Serino. Mas pode ter certeza de uma coisa: se isso acontecer antes do arrebatamento, não fale, o pastor Serino morreu, não fale. Pelo amor de Deus, não usa essa expressão. Mas diga, o pastor Serino foi para casa. O pastor Serino foi para casa. O corpo ficou, mas vai chegar o dia que ele receberá um novo corpo, glorificado na presença do Senhor. Porque crente não morre, ele volta para casa. Aleluia. Nós estamos aguardando ansiosamente esse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos agora, o pão e o vinho, e declaramos, Senhor, que a partir desse momento, esses dois elementos fazem menção e lembrança da sua carne e do teu sangue. Meu Deus querido, esse tipo, oh Pai querido, que agora vamos comer e beber. Senhor, nós queremos comer e beber para nos fortalecermos na graça e na fé, para nos fortalecermos em esperança, porque a esperança é a âncora da alma, a âncora, meu Deus querido, da nossa fé, de onde nós não nos moveremos de modo algum. Estamos firmados em Ti, ó Cristo vivo. Estamos firmados em Tua palavra e em Tuas promessas. E por isso consagramos esses elementos, para que todos agora que vão comer e beber, comam e bebam, não para a sua condenação, mas comam e bebam para a sua libertação, renovo e fortalecimento para a sua glória, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Todos vão receber e esperar uns pelos outros, por favor. Sirvam. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Adorar, 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 e
doce presença e enche a casa com sua doce presença e enche a casa com sua doce presença. Perfurando suas um alto preço ele pagou só pra me resgatar. Pra que eu pudesse entrar nos atos do Senhor. Só pra o adorar.
participando da ceia do Senhor, eu não me acostumo. Para mim não é apenas um ritual. Isso me faz lembrar o quanto Ele me amou, me ama. Isso me quebrando. E às vezes eu não consigo entender. E muitos têm esse dia como um dia qualquer, e para mim não é. Um dia eu chorei na ceia. Chegou uma galera toda agitada, entrou para dentro da igreja contando história. As irmãs com a cruzinha, tomara que caia para mostrar a marca do inimigo como eles passaram o dia. Você lembra disso? Como é que pode? Como é que pode? Eu queria entender a pessoa não se preparar, pelo menos de uma forma diferente, num dia tão especial como esse. Como é que pode? E ainda entrar para dentro do culto contando história. Todas declaradas assim, marido, mulher. Falei, Deus, eu não dou conta disso. Se o Senhor quiser me dar, me tira. Descobrimos algumas coisas que foi tudo Deus mesmo. E oramos por mais 6 meses para poder sair daqui. Infelizmente, se brinca com esse momento tão santo, tudo é santo. Olha para a pessoa do teu lado. Você está vendo uma pessoa santa aí. Amém? Santificados pelo sangue, justificados pelo sangue. Comece a entender o valor desse momento. Na próxima ceia, quem sabe você entra por esses controles de uma forma totalmente diferente, com mais reverência, com mais adoração do coração para entregar. Porque tudo foi feito por nós. Foi feito por nós, querido. Ele deixou a glória dele, se vestiu de humanidade, como homem não pecou, como homem não teve faltas. Pegou o meu pecado, o seu pecado, e crucificou na cruz. Paulo vai dizer que todo documento, toda célula ou promissória de dívida que tínhamos contra Deus, ali foi crucificado. Eu sou perdoado. Eu sou amado pelo Senhor de Deus. Eu sou amado pelo meu Senhor Jesus Cristo. O ex-cachaceiro que abraçou a salvação por misericórdia dele. Eu vivo a
apaixonado por Ele, amando Ele. E repito para você o que eu já disse aqui uma certa vez: não porque eu sou pastor, ou que eu esteja pastor, não. Eu amo porque Ele é. Eu amo por quem Ele é, por tudo que Ele fez na minha vida. Se despido de sua glória hoje aqui, o homem habitou entre nós. Ai, meu Deus, esse louvor é muito lindo, mas eu não lembro dele. Mas eu gostaria de lembrar outro louvor com você, embora que meu horário já esgotou 9 horas. Mas eu gostaria de cantar um pedacinho com você que foi na cruz, onde nós vimos todo o nosso pecado crucificado lá. Consegue pegar? Está pegando? Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado nele. Foi ali pela fé que os olhos abriram. Eu pude entender a salvação. Eu pude entender essa glória que me é proposta em Cristo. Aleluia. Aleluia. Só mais um minuto, por favor. Um minuto não. Vai dar uns 3 minutos esse louvor aí.
nessa hora. Ouve o silêncio do céu. Os anjos não tocaram, os anjos não tocaram com ele. Os anjos não louvaram. Ouve o silêncio. Para para pensar nisso. Mas quando ele ressurge ao terceiro dia, imagine os maiores barulhos que você já ouviu em virada de ano em uma festa. Imagine o céu em festa, trombeta tocando, o anjo cantando, porque ele vive, porque ele é Senhor. Aleluia. Para todo sempre. Glória a Deus. Levantai a porta das vossas cabeças. Levantai a portas eternas. Porque entrará nela o Rei da Glória. Oh, aleluia. E alguém grita: quem é esse Rei da Glória? Aleluia. Fala a Bíblia no céu dizendo: é o Senhor dos exércitos. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. A tomada desse cálice se completa. O que Jesus disse. E vocês agora terão vida em vocês mesmos. Terão vida com abundância. Não aceite menos. Porque a vida que você vive na carne, você vive na fé do Filho de Deus. Oh, aleluia. Comemos todos agora, por favor. Aleluia. Vão ser recolhidos os caras. E eu quero pedir para você, querido, se você vai dizimar nessa noite, se você vai ofertar nessa noite, se quiser aproveitar esse momento para sair do teu lugar logo após o seu entrega, você pode fazer isso. Assim que você se sentir bem para levantar e quiser ofertar, quiser dizimar, faça isso hoje em nome de Jesus. às 6 da manhã, segundo o calendário de Deus,
Para nós começa meia-noite, querido. Mas o calendário de Deus começa às 6 da manhã. Melhor, começa às 6 da tarde hoje. Começou. Domingo começou às 6 da tarde hoje. Libero uma palavra para você em nome de Jesus, que você vai ter uma semana abençoada para a glória de Deus. Mas eu quero você de pé agora em nome de Jesus. O pastor Ronaldo vai estar orando por nós, para nós, Deus abençoado. Quiser falar alguma coisa mais? Você está ligado? Som. Aleluia. Louvado seja Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Louvado seja Deus pela tua vida que está nesta noite, louvando a aliança com Deus. Antes de orar, quero contar o que aconteceu no Chapadão do Sul. Glória a Deus. Nós oramos por uma mulher, ela estava com câncer, pastor, no seio, e tinha que tirar o seio. E nós oramos por ela, fomos chamados para ajudar um pastor, nós oramos por ela, e Deus curou essa mulher dentro do Hospital do Câncer de Barreto, para o nome de Deus ser glorificado. E a igreja sendo glorificada e exaltada por Deus, se exaltando, falando que Deus é bom, Deus é maravilhoso, como você sabe. É esse evento que deu na última quarta-feira, onde talvez vocês não sabiam onde foi na cidade de Chapadão do Sul. E essa igreja louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus tem trabalhado nesse lugar. O vento que passou lá arrancou o telhado da igreja inteirinha, com o barracão inteiro, arrancou com telha, com a ferragem, passou por cima de uma casa, caiu em cima das duas casas lá na frente. Meu Deus! Meus irmãos, assim, mas foi culpa de um, culpa do outro, que eu entrei no meio e falei, olha, isso aqui é tudo para mostrar para vocês que Deus está nesse negócio. Vocês estavam glorificando porque Deus está abençoando, está curando, mas eu quero ver glorificar a Deus agora, na hora que Deus permitiu arrancar o telhado da igreja. Arrancou e jogou lá e deu prega total. Eu confundo agora há pouco tempo, 4 meses que eu vi. Inteiro, arrancou. O vento está aí. O Anísio postou, acho que a Poliana também postou, o vento passou em Chapadão do Sul, só vocês olharem lá. Mídia, Max, Correio News, você vai ver o que passou. Se prepara, Deus está voltando. Glória a Deus. Se prepara, Jesus está voltando. Glória. Se prepara, porque Jesus está voltando. Não queira ficar de fora. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Quero orar contigo. Pastor, por que o Senhor contou esse testemunho? Provar para você e para mim que Jesus está às portas batendo. Se você, enquanto é tempo, se prepara, porque eu estou voltando para buscar um povo remido, lavado pelo sangue do meu Filho amado Jesus. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te glorificamos, Pai, por tudo que aconteceu nesta noite, pela palavra, pelo louvor, pelo momento de comunhão, de unidade, de união que nós tivemos aqui nesta noite, aonde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, sabendo que nós fomos comprados pelo sangue precioso do seu Filho amado Jesus. E nesta noite, Pai, nesta noite nós saímos daqui convictos que nós somos renovados pelo Senhor. Nós somos justificados pelo sangue do teu Filho amado. Então, em nome de Jesus Cristo, não permita que nada deste mundo possa introduzir alguma coisa no coração de alguém aqui dentro, que possa desviar o foco, desviar o propósito, desviar o destino. Então, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós somos gratos ao Senhor por tudo, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Mas agora, Senhor, nós iremos para a nossa casa, curado, restaurado, renovado o nosso espírito dentro de nós, a nossa carne, Senhor, em nome de Jesus. Portanto, ó Deus, eu abençoo esta igreja, eu determino a palavra profética na vida de cada um que está ligando, que esta noite o renovo não é só para este momento, é para toda a vida, em nome de Jesus. Nós nos alegramos na tua presença, no tudo que o Senhor tem feito e tem permitido chegar na nossa vida. Portanto, eu abençoo você, a tua casa e a tua família, que o Espírito Santo possa guiar você, não só
dando. E louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Essa cidade tem dono. Quem é o dono?